Então, eu falei na semana passada, né, que eu ia trazer hoje alguns recortes sobre os cristais de apatita, a relação, né, com a questão da mediunidade, mas eu ainda não consegui terminar esse material. Então, eu vou, assim que terminar, eu vou colocar lá no grupo, aí o pessoal vai ter tempo de ver, de ler, e depois a gente, se for o caso, a gente faz a discussão. Tudo bem? Onde nós paramos da última vez, gente? Foi na 435? Isso, 435. Ok. Mauro, Oi. você disse que ia falar sobre aquele vídeo do Jorge Elahá. Você vai falar agora sobre o sonho do André Luiz? Que você disse Ah, que teria que ver sim, alguns sim. pontos. Sim, sim, obrigado. Bem lembrado. O nosso irmão, ele, quando aborda aquela passagem, ele é perguntado exatamente sobre aquela questão do sonho do André Luiz, ele faz lá uma consideração, só que ele tenta explicar uma coisa abordando outra, né? Ele não fala ali da questão da possibilidade do espírito desencarnado, né, deixar o corpo espiritual, né? E ele faz uma abordagem lá mais explicando sobre as questões das camadas espirituais, perispirituais, né? Que existem, que são corretas, né? Existem, sim, essas camadas. Tanto que nós temos lá o corpo mental, o corpo espiritual e o duplo etérico, no caso do espírito encarnado. Então, isso demonstra que o espírito e o perispírito, mais especificamente o perispírito, ele sim é formatado por camadas a depender da sua necessidade e evolução, levando em consideração que o perispírito é um elemento material. Ele é fluídico, mas é material, né? E tanto é verdade que ele vai se sublimando, vai se eterizando à medida que o espírito vai evoluindo. E lá na fala dele, ele dá a entender que, deixando uma camada perispiritual mais densa, o espírito, então, alcançaria uma condição mais favorável para estar em regiões vibratórias mais elevadas. O que não é verdade, porque não é o perispírito que define o grau de evolução do espírito, e sim a sua condição moral, que interfere e modifica o perispírito. O caminho é o contrário. Então, ao ouvir aquela explicação do companheiro, a gente leva a um entendimento errôneo de que o espírito desencarnado poderia, dentro dessas camadas perispirituais, deixar a sua camada mais densa, que seria o corpo perispiritual, ou corpo espiritual, e, com o corpo mental e as outras camadas que alguns autores descrevem, ele, então, alcançaria uma condição mais favorável para estar em regiões mais elevadas. O que, na minha percepção, e no que a doutrina espírita nos informa, não é desta maneira que nós alcançamos condições mais favoráveis. Ok? Então, esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que, em parte alguma, da bibliografia do codificador, que é a doutrina espírita, ok? Se fala sobre essa capacidade de separação do espírito em relação ao perispírito. Então, foge completamente ao que nos fala a bibliografia da doutrina espírita. Outros autores espirituais ou encarnados podem até desenvolver suas teorias, mas nós não estamos aqui para abraçar teorias que sejam contrárias ou, né, venham a colocar em dúvida o que a doutrina espírita estabeleceu. Se isso fosse possível, não seria nada demais, de ser descrito quando estudamos o perispírito pelos espíritos. Olha, o perispírito é formado por camadas essas que podem se desassociar numa situação XYZ. Poderia.
né? Mas isso não é o que é descrito. O que nós percebemos é que, à medida que o espírito evolui, a sua estrutura perispiritual vai se tornando menos densa. E ele, então, pode ir, sim, se livrando, permanecendo apenas com o corpo mental, na condição de puro, quando ele não necessita mais reencarnar. Então, são definições seguras, inequívocas, né, que os espíritos nos trouxeram. E a maneira como o irmão tenta explicar lá naquele vídeo não é coerente com essas definições. Tá? Diga, Kátia. Ô, Mauro, boa noite, gente. Você conhece algum livro para estudar sobre perispírito? Tem um livro específico que o título é Perispírito. Perispírito. Você sabe o autor? Está de cabeça? Não, de cabeça não sei, não. Talvez o Valdenir saiba. O Valdenir é a nossa biblioteca aqui. Mas eu não sei o autor de cabeça, não. Agora, eu mesmo assim indico que estudemos primeiro as obras fundamentais, para que depois a gente recorra a outras obras, tá bom? Tá bom, obrigada. Mauro, tem o que o Valdenir falou já, os que os espíritos disseram a respeito, é do Gesiel Andrade, perispírito. Esse eu não conheço. Mas o perispírito mesmo está dizendo autor desconhecido. Deve ser uma coletânea. Tem um livro do professor José Jorge, chamado Jorge Andréa? Antologia. Não, José Jorge. Ah, tá. Chamado Antologia do Perispírito. Tem também o do Zalmiro Zimmermann. Esse aqui é o perispírito. Sim. Do Zalmiro e do professor José Jorge, que era um professor de francês, lá do Leon Denis, e ele escreveu um livro chamado Antologia do Perispírito. Então, ele juntou até assuntos de vários autores e montou um trabalho interessante sobre o perispírito. Ok. Mas, antes de mais nada, Livro dos Espíritos. Depois de todos esses, mas antes de mais nada, Livro dos Espíritos. Depois a Gênese. Sim. Vamos lá, gente? Podemos seguir, então? Então, pergunta 435. Bel, você pode ler para a gente? 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Algumas vezes, porém, não percebem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomam por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e os faz supor que têm diante da vista seres encarnados. Continua? Pode ler o comentário, Bel. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos semelhantes aos nossos, tomam a aparência de seus próprios corpos por um corpo real. Ok. Então, essa dificuldade ela se dá em ambos os ambientes, né? Tanto no plano espiritual dos desencarnados, quanto os encarnados com uma faculdade mediúnica ostensiva, né? A gente tem os exemplos do Chico, temos os exemplos do Divaldo, né? Que viam os espíritos como viam os encarnados. Para eles era até difícil, né? Saber quem era encarnado, quem não era encarnado, dada a lucidez, né? Dessas visualizações. No caso do sonâmbulo, onde ele goza de uma liberdade ainda maior, né? No caso do Divaldo e do Chico, era a questão da evidência, né? No caso do sonâmbulo, né? Onde ele guarda uma liberdade um pouco maior ainda pode ser essa qualidade naquilo que ele percebe no plano espiritual. Mas, como a gente fala sempre, nada é uma receita de bolo.
Nós não podemos dizer que todo sonâmbulo vai ver com clareza, vai ver com detalhes, né? Vai ver com essa lucidez. Pode ser que ele não tenha essa capacidade. Por quê? Pode entrar aí a questão moral do encarnado, ok? Não é só a questão de ter mediunidade, vai ver, todo mundo vai ver igual. Não. Mesmo na mesma mediunidade, ela vai se manifestar de forma diferente. Mesmo entre médios videntes, né, percebendo a mesma manifestação espiritual, uns vão descrever com mais detalhes, outros com menos detalhes. Então, isso é muito peculiar e vai depender demais destas condições que agregam e possibilitam uma maior percepção daquilo que o plano espiritual está demonstrando, ok? E ainda entra em outro aspecto, aquilo que o plano espiritual quer que o médium veja. Também tem essa questão. Então, são muitos fatores que vão interferir nessa condição de percepção do que se passa no plano espiritual, ok? Da mão contrária, como ele fala aqui no comentário, também, a depender da condição espiritual, ele pode entender com maior rapidez, né, e clareza que ele já desencarnou, quem é encarnado, quem é desencarnado, porque ele terá a condição de perceber o quê, gente? Qual é a diferença clara que existe entre o encarnado e o desencarnado? Está aberto aí a comentários. Qual é a diferença clara, única, exclusiva, que existe entre o encarnado e o desencarnado? O que um tem que o outro não tem? Corpo físico? Corpo físico. Corpo físico, que mais? Então, são duas coisas. Eu acho. Boa noite. Oi? O duplo é Oi. tetra. O duplo, ok? Então, o duplo. Então, no caso do desencarnado querer perceber se ele está diante de um encarnado ou de um desencarnado, é perceber o famoso laço de prata, ok? Fio de prata, como se dá o nome, que é o duplo, que é o elemento fluídico que liga o espírito ao corpo. Aquele que está desencarnado não vai apresentar essa estrutura. Aquele que está encarnado vai apresentar a estrutura. Então, o espírito desencarnado, né, entendo esse conhecimento e a possibilidade de perceber essa estrutura, ele vai ter a noção de que, opa, ali está um encarnado, ali está um desencarnado. Não, Mauro, mas basta desencarnar que a gente vai conseguir perceber isso? Não. Muitas vezes a gente vê lá o André Luiz sendo chamado a atenção para observar com maior detalhe. André, observa com mais detalhe. Aí ele, ao me concentrar melhor, eu percebi tal coisa assim assado. Então, vejo que não é um quadro comum que todos vão olhar e vão rapidamente identificar as coisas que ali estão. Mas existem elementos que definem um do outro. Tudo bem? Tranquilo? Algum comentário? Podemos seguir, então, Bel. 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que está sua alma? Por que essa pergunta? Uma vez que sabes ser a alma que vê e não o corpo. Ok. Então, o espírito ainda dá um puxão de orelha no Kardec, né? Tipo, dá. Pois é. Numa condição mediúnica, quem vai perceber, gente, é o espírito. Ok? No caso aqui, a alma, porque ele define o espírito encarnado. Então, o espírito se desloca, o corpo está onde ele está. O espírito, então, se desloca, beneficiado por essa capacidade de liberdade, né, que ele alcança no fenômeno, né, naquela crise mediúnica, entre aspas, ele se desloca. E da onde o espírito está, ele descreve o que ele está vendo lá, mas o corpo dita
lá onde o corpo está. Lembra que nós falamos que, no caso do sonâmbulo, o corpo normalmente está num estado de repouso, não é? E o espírito se desloca. Lembra daquele caso que eu contei da igreja dos capuchinhos? Então, o espírito se deslocou até a clausura. O corpo estava onde todos estavam. Só que o corpo foi dizendo aquilo que o espírito estava vendo lá. E por que isso era possível? Porque existia a ligação fluídica do espírito ao corpo. Ele não estava desencarnado, ele estava encarnado. O que houve foi a emancipação da alma. Ou seja, então o espírito ele se emancipa, ele dá aquele deslocamento e avança. Então ele vai até aquele local, observa, descreve o que ele está vendo lá, e o espírito e o corpo aqui está falando. Como a gente fala dormindo, não tem gente que fala dormindo? Mesma coisa, né? Está falando dormindo ali. É um exemplo desse fenômeno acontecendo no caso do sonâmbulo. Tá bom? Diga, Silvânia. Boa noite a todos. Mauro, já aconteceu comigo 2 episódios assim, e eu estava muito cansada, muito cansada. O último foi, eu estou falando para você me informar se isso seria um tipo de sonambulismo, né? Teve uma vez que eu estava muito cansada, vindo de um local que eu tinha trabalhado muito, mas estava esgotada mesmo. Eu entrei no ônibus, eu moro em Alcântara, São Gonçalo, mas eu vim de Paquetá. Então, eu peguei todo aquele trajeto, peguei a Alameda toda, né? E quando o ônibus estava subindo, no final da Alameda tem uma subida, chama Caixa d'Água. O ônibus estava subindo ali, e eu estava muito cansada, muito, muito. Eu segurei, eu sentei, estava sentada e segurei assim no banco da frente e parece, né, eu senti como se eu tivesse cochilado. Só que naquele momento que eu senti aquilo, foi assim, muito forte, eu segurei até para eu, assim, se o ônibus desse uma balançada, eu não caí. Eu me vi do alto. Eu me vi do alto. Eu olhava meu corpo e eu me via sentada. E aí aquilo me assustou. Eu falei, gente, acho que eu estou passando... Eu pensando, né? Eu sozinha. Estou passando mal, acho que eu vou desencarnar. Eu pensei assim, né? Porque daquele jeito eu nunca tinha sentido. Foi muito forte. E aí eu elevei meu pensamento, Jesus, comecei a rezar um Pai Nosso e normalizou. Eu não vi mais aquela imagem e eu continuei rezando, fazendo a minha prece, Pai Nosso, e melhorou, passou. Eu fiquei com medo de cochilar, não cochilei mais, e aí vim embora, né? E numa outra vez, foi eu mexendo lá na casa que eu frequento, né? Eu mexendo em roupas do bazar. Eu tinha ficado, nós íamos ter um evento e eu estava sozinha nesse momento, e eu mexendo naquelas roupas desde cedo, arrumando e tal, e eu estava muito cansada, muito também. Só que eu já estava assim, tipo, já era 5h30 da tarde, mais ou menos. Estava começando, era um período de inverno, já estava começando a escurecer, e eu me senti cansada. E aí, quando eu fui em direção a um local, mexi em umas roupas. Quando eu fui em direção ao local, eu vi um irmão vindo na minha direção, sorrindo. E aí eu fiquei assim, meio... Mas eu continuei andando, e ele passou por mim. Ele passou, eu respirei fundo, aí lembrei, pensei assim, bom, se não é feio, não estava triste, não estava sofrendo, está tudo bem com ele, né? Eu pensando, está sorrindo, né? Eu pensando. E aí eu pedi que a espiritualidade auxiliasse ele, agradeci a oportunidade. E depois daquele momento, aconteceram mais 2 episódios, mas nada tão forte. A minha pergunta eu estava muito cansada dos
sorriu, falou, cansada. Falou assim, foi logo no início que eu comecei, né, no grupo espírita. E, então, a minha pergunta eu não pensava que você cansado, esgotado, isso poderia acontecer. Mas as 2 vezes que aconteceram comigo, assim, muito fortes, eu estava muito cansada. É possível que seja isso mesmo? Olha, Silvânia, são muito poucos elementos para a gente definir uma coisa ou outra, ok? Mas o que nós podemos dizer com certeza é que o que o espírito precisa para essa emancipação? Que o corpo entre num estado de torpor, ok? Se você já estava extenuada, você já oferecia essa condição de afrouxamento, ok? Então, isso facilita a emancipação da alma, ok? Então, mas nós não podemos afirmar que seja um caso de sonambulismo, apenas com essa descrição que você nos dá. Mas a emancipação está clara. Por quê? Com a emancipação, a gente vai ver até isso mais para frente depois, você, acabamos de ler na pergunta anterior, você é capaz de perceber o que o plano espiritual está ali promovendo ou queira que você veja. Ok? Se você não tivesse cansada, mas fosse uma médium evidente, que eu não sei se você é ou não, você também poderia ver esse mesmo irmão espiritual, desde que ele quisesse que você visse. Ok? E aí você viria, alguém vindo em sua direção, ia passar por você, aí que você ia atinar. Né? Foi um espírito, passou por mim, você viu com detalhes, você viu o sorriso, você viu a expressão do rosto. Então, ele deu detalhes para você. Esses detalhes poderiam ser em função da vidência, como nós acabamos de falar anteriormente, essa evidência pode nos dar qualidade naquilo que a gente está percebendo, ou por esse cansaço, por esse afrouxamento, né, com esse grau de emancipação, você perceber, né, o que estava se passando no plano espiritual. No caso, você sentada no ônibus, você já estava muito cansada, né? E você pode ter entrado nessa emancipação, mesmo sem perceber que estava entrando num estado de sonolência. E aí se vê. Essa questão o que mais me impressionou mais foi do ônibus, porque nunca tinha acontecido comigo, eu me ver, né? Eu ver outros irmãos já tinha acontecido em outro momento, mas eu me ver, não. Por isso que eu achei que poderia estar desencarnando. Falei, meu Deus, está acontecendo alguma coisa muito diferente, né? Porque assusta um pouco. Mas ali, como a gente está na pergunta aqui, eu achei que pudesse ser isso. Mas eu não imaginava que você estando muito cansado, isso pudesse acontecer. Mas o que você falou realmente bate com o que a gente está lendo, a questão de afrouxar, de você se sentir relaxado, né? Sim. Diga, Valdemir. Tá bom. Obrigada. Só lembrar, na minha percepção, foram 2 fenômenos diferentes. Né? O primeiro, sim, uma emancipação, até porque o corpo estava em repouso. Mas o segundo, ela estava trabalhando, ela estava ativa. Então, o espírito precisava do corpo. Ali, na minha percepção, foi um fenômeno de evidência, não de emancipação ou de desdobramento. Ela simplesmente teve a oportunidade de ver. E aí, como brincou o diretor lá da casa, foi um cansaço, né? O cansaço facilita, sem dúvida alguma. Mas, na segunda percepção, no segundo evento, para mim, foi um fenômeno de mediunidade e de evidência, e não de emancipação, dentro da minha percepção. Não sei se você concorda com essa minha percepção. Não, concordo sim, só que essa emancipação ela também tem graus, né? A gente, às vezes, fala da emancipação como sendo uma coisa... emancipou, está muito deslocado. Às vezes, não. Às vezes, a gente está apenas mais superficialmente ampliando a nossa capacidade de percepção, né? Dos sentidos. E a gente sabe que, no caso da vidência, também há uma ampliação dos sentidos. Né? Senão, nós teríamos vidência a qualquer momento. E não é exatamente assim que acontece. Valeu. Diga, Bel.
eu queria falar que, por exemplo, a gente vai entrar daqui a pouco, mas como está em estado de vigília, né? Pode muito bem ser também dupla vista, né? A gente está pensando em emancipação da alma e porque ela não dormiu, porque tem que dormir, mas tem a dupla vista e a gente está falando só mediunidade, mas pode ser completamente animística, né? Tipo assim, eu tenho essa capacidade e isso acontece comigo sem eu perceber, sem eu querer, porque eu tenho essa capacidade. A gente conhece, né, a tia Selma, né, Maurinho? Sim. Ela tem isso e acontece com ela o tempo todo, se ela querer. E até as pessoas falam, é isso aqui, né? Tipo, tu desdobra um pouquinho só. É aquele negócio. É que nem Jesus Cristo, que vivia em dupla vista. Acordado. Mas então, a Bel trouxe um aspecto muito importante que a gente precisa sempre ter isso em mente. Existem... A definição de fenômeno mediúnico tem que haver uma ação de um espírito sobre o encarnado, senão isso não é mediunidade, é animismo. Ou seja, existem capacidades que nós podemos fazer uso, mas que ainda não é mediunidade. Por exemplo, a dupla vista é uma delas, né? Eu tenho uma condição orgânica para perceber o que se passa no plano espiritual, mas existe uma condição, que é essa saidinha, né? Essa ampliação dos sentidos. Isso, muitas das vezes, acontece ou de maneira natural ou provocada. Então, isso também é levado em consideração. No caso da nossa irmã, não sei se foi provocado ou se foi natural. Como ela não percebeu nenhum irmão espiritual naquele momento, a gente pode assumir que foi natural. Mas, por exemplo, a nossa irmã Ivone Pereira, ela descrevia, olha, espera aí que o Charles está me chamando. Então, quando isso acontecia, era mediúnico. O Charles induzia ela a um estado de transe para que ela pudesse servir de instrumento naquele processo. Ok? Então, por exemplo, aquele filme que eu falei lá, Minha Vida em Outra Vida, aquela dupla vista que ela tinha era natural. Ela entrava num estado de excitação natural, isso ampliava os sentidos dela e ela tinha cenas, né, de uma vida que ela já viveu, que poderia ser apenas uma leitura dos arquivos mentais das experiências que ela trazia com ela, não necessariamente uma questão mediúnica. Então, esse aspecto que a Isabel trouxe também é algo que a gente tem que levar em consideração. Obrigado, Bel. Diga, Angélica. Em algum momento aí da sua fala, na resposta da 436, você disse assim, é como a gente acordar falando no sonho, quando você está sonhando e fala. Fala dormindo. Isso, fala dormindo. Por que isso acontece? Porque, de vez em quando, eu acordo com a minha voz. Às vezes, eu fico discutindo. Essa semana mesmo aconteceu. Eu estava num momento, acho, sonhando, que tinham levado meu celular e eu acordei com o meu diálogo com o ladrão. Eu lembro direitinho, eu falava com ele, eu tentando convencer que ele não podia fazer aquilo, eu acordei assim, no maior diálogo. Por que isso acontece? É um desprendimento mesmo? Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver com isso aqui que você estava respondendo. Então, vamos lá. Isso é uma preocupação para você? Roubar você meu tem celular? Essa preocupação normalmente? Não. De alguém roubar seu Não. celular? Não. Porque, muitas vezes, o que a gente passa no sonho é fruto das nossas preocupações. Nem sempre é uma vivência no plano espiritual. Às vezes, eu tenho aquela preocupação vai ser formatada no momento do sono como um cenário, e eu retrato isso como sendo um sonho meu. Eu tive um sonho, assim, mas é uma criação minha, mental. Eu não tenho essa preocupação, eu sou um pouco lerda com isso. Ok. Outras vezes, pode ser, sim, uma vivência, né, ou um deslocamento que você teve no plano espiritual enquanto dormia, e ele estava percebendo uma cena desse tipo. E quando você desperta, né, aí você guarda uma imagem que não retrata fielmente o que você viveu no plano espiritual. Então, de novo, lá na rádio acontece muito isso. As pessoas perguntam, sonhei tal coisa, o que é? A gente analisar apenas por um episódio, né, é muito difícil dizer, é isso ou é aquilo.
não dá para a gente seria leviano em dizer alguma coisa de forma taxativa. Existem muitas possibilidades que vão colaborar na construção da experiência que você viveu. Agora, o fato de você acordar, né, tendo a percepção que você estava ali falando, é natural, porque você está ligado ao corpo. A depender desse grau de excitação que você vai viver no plano espiritual, você pode reportar isso para o corpo. Nós acabamos de falar lá sobre o sonâmbulo, que o corpo descreve o que ele está vendo lá à distância. Então, no sono é a mesma coisa, eu continuo ligado ao corpo. Então, a depender do que eu estou vivendo no plano espiritual, eu posso excitar o corpo, né, e ele responder aos meus impulsos, que seja de falar, que seja de me movimentar, de um movimento brusco. Diga, Valdemir. Entendi. Só para lembrar que essa preocupação pode estar no inconsciente. Eu tenho uma preocupação grande de roubarem minhas coisas e eu não tenho uma consciência plena disso. Mas nós vivemos hoje um inconsciente coletivo do medo. Então, esse medo acaba nos atravessando no nosso dia a dia, nas nossas vivências diárias. Então, é natural que, ao dormir, eu tenha os diurnos, né? Eu elaboro essa situação em função do meu medo, mesmo que ele seja inconsciente. Só para a Angélica disse, eu não tenho essa preocupação. Às vezes a gente não tem conscientemente, mas lá no inconsciente essa coisa está lá escondidinha e a gente não tem acesso a esse inconsciente. Daí o processo da gente buscar, num processo terapêutico, buscar trazer para o consciente as coisas inconscientes, porque aí eu tenho um controle maior delas. Só para esclarecer esse inconsciente aí. Ok. Podemos seguir? Diga, Bel. 437. Dado que nos fenômenos sonambúlicos é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma, muitas vezes bem distante do seu corpo? Deixo aí para vocês responderem. A alma, em tais casos, não deixa inteiramente o corpo, conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que, então, desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Ok. Então, na verdade, aqui ele ratificou o que a gente discutiu anteriormente, né? Enquanto o espírito está ligado ao corpo, ele pode sensibilizar o corpo e o corpo corresponder em ações. Ok? Então, pode falar, pode mover um braço, pode querer levantar. Tem, né, uma jovem, sobrinha de uma trabalhadora nossa lá da casa, que ela, por várias vezes, né, Silvânia que está aqui, ela via isso. Ela, quando ia dormir, ela via o corpo deitado lá, ela no teto, olhava para baixo e via o corpo na cama. Por muito tempo foi assim. Muito tempo. E as coisas só foram se acalmar quando ela se aproximou de uma casa espírita, começou a estudar, né, começou a entender o processo, como ocorria. Então, aquilo foi se amenizando. Agora acontece mais esporadicamente e ela já entende o que está acontecendo. Então, é muito comum, né, nós entendermos determinadas faculdades, sejam elas mediúnicas ou anímicas, né, mas essa capacidade extra, né, que muitas das pessoas trazem e que, pelo desconhecimento do processo, acabam criando transtornos, né, transtornos emocionais, psíquicos, né, se achando aí uma pessoa diferente, uma pessoa fora da realidade, quando, na verdade, nada mais é do que um fenômeno natural
né, que a pessoa veio equipada, veio com essa ferramenta, mas que desconhece como ocorre. Então, quanto mais nós entendermos o processo como ocorre, processo mediúnico principalmente, nós teremos sempre maior probabilidade de lidarmos de maneira mais tranquila. Diga, Regina, depois de passar para a André. Imagine, Mauro. Andréia. Parabéns, André. Diga, Regina. Acho que a Regina está fora. Diga, Andréia. Abre o áudio. Então, eu queria até fazer uma pergunta, que agora vocês falaram isso e nunca me passou pela cabeça que poderia, o que pode ser, porque o meu filho, ele se vê dormindo. Só que quando ele se vê dormindo, ele fica desesperado e ele tenta acordar e não consegue. E quando ele consegue, depois de muito sacrifício, acordar, ele tem uma crise de ansiedade horrorosa. Hoje ele tem ansiedade por conta disso. E eu fico sem saber o que falar, porque ele diz que ele tenta acordar. Eu falava assim, eu falo assim para ele, Claudinho, fica dormindo. Pô, você tá dormindo? Eu respondo assim, ué, você está dormindo, então continua dormindo. Mas ele não, ele fala, eu tento acordar e não consigo, e isso traz ansiedade, e ele fica desesperado. Aí o coração dele acelera, e acontece isso com ele. Então, por que o coração acelera? Porque ele, enquanto espírito, entra no estado de excitação, de nervosismo. Então, ele vai comandar para o organismo o quê? Manda adrenalina aí que eu quero fugir. Eu quero sair dessa situação desconfortável. E o organismo vai produzir, porque é como se ele estivesse ali, acordado, fazendo o que ele queria fazer. Só que o corpo está dormindo e ele está emancipado. Então, o que ele precisa? De novo, caso que nós falamos lá da menina de São Paulo. Ele precisa conhecer o processo, tem que estudar. Ele tem que estudar para entender o que acontece com ele, para que ele possa lidar de uma maneira mais natural e essas coisas vão se acomodar. Não tem vão se acomodar, parar? Oi? Isso para? Olha, parar... Porque já tem Parar, eu não vou dizer que vai parar. Por quê? Porque é uma estrutura que ele tem, é orgânico, ele veio com isso. Agora, na medida que ele entende o processo, ele pode ter domínio sobre o processo. Então, uma das coisas que ele vai começar a aprender é que o nervosismo atrapalha mais do que ajuda. Então, se ele entra nesse estado, ele se percebe nesse estado e entra no estado de tranquilidade, de serenidade, ele volta muito mais rápido do que se ele entrar no estado de afobação. Porque, Maurinho, ele deve estar achando que está morrendo, né, no caso. É a mesma coisa que a Silvana falou aqui. Né? Que coisa estranha, eu estou me vendo. Eu estou me vendo, morri, será que não? Ele me chama, porque ele está com ansiedade, não consegue respirar. Mas ele só te chama depois que acordou. Sim, porque ele, na cabeça dele, ele não está conseguindo acordar. Então. E eu já falei para ele, se você não está acordando e você sabe que você está dormindo, vai dormir, pô. Mas não é simples assim, não, André. Para quem está de fora, pode parecer simples, mas quem está vivendo o problema não é simples, não. Mas eu não sei falar, entendeu? Agora eu posso tentar falar para ele, de repente, estudar, de repente, indicar um livro para ler, alguma coisa. Olha, eu não sabia que existe. Se ele quiser, a gente pode depois achar um dia, um horário, para que a gente possa conversar, explicar para ele o que acontece, o porquê que acontece, como agir, para que ele possa buscar já um caminho de equilíbrio. Tá bom? Mas estudar é fundamental. Beleza? Tá. Qual a idade dele, André? Tem 29. 29? Então... Mas ele já vem vivendo isso há muito tempo, né, Andréia? Uns 3 anos. Então. E aí,
ele entrou numa de que isso poderia ser porque ele bebia, ele parou de beber. Tem 3 anos que ele morre de medo, não bota uma gota de álcool na boca. Mas continua acontecendo isso. Então, mas ele não volta mesmo assim, que ele tem medo. Mas ele não gosta dessa sensação dele querer acordar. É o que a Isabel falou, ele acha que ele está morto, que ele morreu. Tá bom. Então, depois conversa com ele, se ele quiser, a gente depois conversa Tá bom. particularmente. Diga, Angélica. Mauro, o meu processo foi assim, só que eu comecei muito mais jovem do que o filho da Andréia, mas a sensação era exatamente essa. Eu chamava, eu tinha a sensação que eu estava chamando pela minha irmã ou pela minha mãe, ninguém escutava, ninguém escutou nada, mas eu tinha a sensação. E eu queria acordar, eu queria sair daquilo dali, mas eu não conseguia. E quando eu acordava, a sensação que eu tinha é que tinham pegado o meu corpo e jogado na cama. Tamanha força, porque eu não tinha força para me movimentar, mas depois eu sentia que alguma coisa me movimentava e me jogava na cama. Isso aí durou muito tempo. Depois, como eu entrei assim, para o espiritismo naturalmente, eu nunca tive problema, nada, comecei a ler. Quando eu desenvolvi a mediunidade, é que aí parou, eu não sinto mais um torpor, eu não sei, é uma coisa muito estranha. Ele, por exemplo, esse rapaz que não conhece nada do espiritismo, não sei, ele deve se sentir muito mal depois, porque a gente não tem como explicar essa sensação de querer acordar, não sabe se está... Eu não sei, nem eu sei explicar até hoje, mas acabou. O meu não tenho mais. Na medida que você passa a conhecer e exercita a mediunidade, né, você pode, com certeza, acomodar a ferramenta. Né? Então, muitas das vezes, esse comportamento que a gente percebe, muitas das vezes é um estímulo à tarefa. Porque ninguém vem com uma ferramenta mediúnica para guardar no bolso. Né? É a história do parábola dos talentos. Então, para ser colocada em uso, né, para, de alguma maneira, aquilo vai beneficiar não só a ele, quanto a outras pessoas. Mas esse caso específico, né, do caso da pessoa estar percebendo, né, durante essa emancipação o corpo, é o que acontece na maioria das vezes quando a gente dorme. Né? Essa lucidez de perceber o corpo é que não é tão comum. Né? Mas aí, na medida que a gente vai estudando, né, e entendendo e ajustando esse conhecimento à nossa vivência, a tendência é que isso se acomode e efetivamente não aconteça assim mais com tanta de forma tão infusiva. Né? Diga, Flávia. Boa noite, gente. Estou tentando lembrar aqui o nome, eu não estou lembrando, deixando o espiritismo um pouquinho de lado. Tem um nome que a medicina dá. É muito parecida a descrição com o que o filho da Andréia sente. Vocês estão lembrando o que é esse nome? Eu estou tentando lembrar. Tem um nome que a medicina explica isso. Essa sensação de que quer voltar para o corpo. Eles não... É uma linha da medicina. Vocês não estão lembrando, não, gente? Tem um nome isso. Eu não vou lembrar agora, porque minha cabeça está muito ruim. Não sei. Talvez se enquadre dentro daquelas alterações do sono, né? É algo assim, Mauro. Eu vou lembrar. Mas, é muito parecido com isso. Mas, assim, enquanto... É orgânico também. A gente já falou isso, né? Enquanto a medicina não compreender e aceitar a questão do espírito, muitas coisas vão ficar de difícil solução, porque a solução não vai estar no corpo, a solução está na consciência do espírito. Então, é necessário, e a gente vai ver isso acontecer, eu tenho certeza, dessa aproximação da ciência espírita com as demais ciências. Né? Elas vão se complementar, e aí a gente vai, com certeza, descobrir um universo novo de potencialidades, de terapêuticas, de tratamentos, né, que hoje ainda são bastante precários em função da não aceitação do ser espiritual. Né?
Obrigado, Flavinha. Eu vou pesquisar e, se for isso mesmo, eu vou ler com calma e eu coloco no grupo. Me veio isso aqui na mente agora. Eu não Ótimo. estou lembrando o nome que eles dão. Traz pra gente Pesquisei depois. aqui, está como paralisia do sono. Parassonia também é distúrbio do sono, mas é que nem o Mauro falou, o sono, isso é falando sobre o sonambulismo natural, né? Tipo, que aqui também é visto como uma doença, assim, uma parassonia, que a pessoa está acordada. Mas isso é porque a mente não está funcionando, não está parada, mas o corpo está andando. Parassonia. Olha, Ronald, antes de passar a palavra para você, deixa eu só fazer esse comentário, senão eu vou esquecer. No YouTube, quem quiser, pode procurar lá. A Médium e aquele médium de Hollywood, que eu esqueci, Tyler. Esses dois médiums, que eles se classificam como médiums, eles fizeram o mesmo exame, que é uma touca cheia de sensores, para fazer o mapeamento do cérebro enquanto eles estão em transe. Ou seja, eles fazem o quê? Eles fazem leituras, né? Usam muito da vidência, todos dois, e alguns um pouco mais por símbolos, outros por imagens, mas aquilo vai dependendo das leituras. Então, todos dois vão ao mesmo médico. É um pesquisador que também tinha se submetido a uma leitura desses médiuns e queria saber como se passava no cérebro deles, é um neurologista lá, americano, que estuda isso. Então, os dois foram lá. Neurocientista, obrigado. Eles foram no consultório deles. E tem no YouTube esses dois eventos. Então, eles fazem primeiro uma leitura dela normal, dos dois normal. Chegou lá, vamos ver como é que está o mapeamento, tá tudo dentro da normalidade. Aí, os dois fazem uma leitura de uma pessoa que eles não sabiam quem era, chegou lá, foi apresentado na hora, e eles começam a produzir as leituras. Só que o cérebro dos dois demonstra, pelos registros dos sensores, que eles entram num estado de... É como se eles estivessem adormecendo. Só que eles estão ativos. Eles estão conversando, então ele está rabiscando, ela está descrevendo coisas, emoções estão acontecendo, mas no cérebro é como se o cérebro estivesse no estado de relaxamento. É muito interessante, vale muito a pena nós que estamos estudando, né, sobre esse episódio, olharmos esses dois vídeos. Eu vou ver se eu acho, se eu achar, eu vou jogar no grupo, tá? Para que vocês assistam. É curtinho, mas muito interessante. Por quê? São evidências científicas de que há uma modificação, né, na correspondência elétrica do cérebro. E aí vai bater com a história dos cristais de apatita, porque lá, até onde eu já pesquisei, eles funcionam regulando exatamente faixas de ondas, onde, alguns casos, captam com maior capacidade essas ondas e outros repulsam as ondas. Então, isso faz com que haja uma modulação, né, naquilo que o médium, no momento do transe mediúnico, está percebendo do plano espiritual. Então, eu vou ver se eu acho esses dois vídeos e vou colocar no grupo para que vocês possam ver. Diga, Ronald. Há muito tempo, não tinha esse conhecimento do espiritismo, eu também tive essas crises. Era uma crise de tipo ansiedade, uma angústia. Eu tinha medo de dormir, que a impressão que eu tinha é que eu ia morrer. Eu via o meu corpo saindo, meu corpo deitado ali, olhava para o lado, a esposa dormindo, minha filha dormindo. Gente, se eu fechar os olhos, se eu voltar, eu vou morrer. Eu ficava agoniado, não tinha esse conhecimento. Aí comecei a assistir palestra do Hermógenes, inclusive fui conversar com o Hermógenes. Aí o Hermógenes me indicou um livro dele, que no livro dele ele fala exatamente, ele define como a coisa. Quando chega aquele momento tal de ansiedade que te domina, ele chama de a coisa.
você só tem duas saídas. Ou você relaxa, se entrega, deixa a coisa te dominar, ou você, se você faz uma prece, faz uma oração, um relaxamento, porque senão ela vai te dominar e você vai piorar cada vez mais. É claro que ele tinha uma linha não espírita, né? Mas era realmente, eu me identifiquei com a definição que ele deu no livro. Era exatamente aquilo que eu sentia. Chegava naquela hora, o troço me dominava, dava uma angústia, um medo desesperado. Se eu dormir, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. De tal... Mas hoje eu entendo que não era só a ansiedade, não era só o estresse. Tinha também aí esse comprometimento assim, espiritual. Ou eu estou errado? E o nome de livro? Então, o comprometimento espiritual não dá para a gente afirmar por conta de que a gente não tem elementos para saber se tinha ou não um elemento espiritual agindo naquele momento. Mas o que nós temos aí como leitura do que você está dizendo é que é aquele momento em que a gente percebe a emancipação. Quantos de nós aqui, quando está entrando naquele soninho, né? Está entrando no soninho e parece que está caindo do elevador? Não tem essa percepção? Aí a gente se apavora, toma aquele susto, tem até um solavanco no corpo. É a percepção da emancipação. Isso acontece, gente, toda vez que a gente vai dormir. Só que o corpo adormece antes. As sensações do corpo, elas adormecem antes. A gente não percebe esse movimento. Quando você está mais lúcido, né? E isso acontece muito quando está extenuado. Lembrei aqui da Silvana, né? Você começa a entrar naquele descanso, aí você percebe que está se esvaziando, parece que está caindo no vácuo. Aí toma aquele susto, ai meu Deus, o que está acontecendo? Aí levanta, né? É a percepção desse deslocamento. Então, de novo, o conhecimento é que vai nos levar à serenidade, à tranquilidade, né? Diante de fenômenos que são naturais. Tá? Então, é isso. Agora, não dá para afirmar se tem um agente espiritual ou não. Pode ter, pode não ter. Mas é muito pouco para que a gente possa afirmar se é uma coisa ou outra. Tudo bem? Bom, Mauro, e outra coisa que eu queria só falar, para quem tem esse tipo de, né, de poder ou capacidade, né? Poder não, capacidade, ainda mais para o meu sobrinho, eles sempre falam, né? Faz uma oração antes de dormir, lê bons livros, tenta não ler ou não ver coisas que vão te provocar um sono com distúrbio. Então, tipo assim, para essas pessoas é muito importante se preparar para o sono. Na verdade, para todos nós, né, Bel? Todos nós deveríamos... Eu te garanto que não tem propriedade nenhuma. Nunca vi nada, nunca vi nenhum facho de luz, então eu acho que eu estou bem. Mas é sempre bom, né, nós buscarmos essa ligação. Sim, né, claro, com o plano. Porque todos nós nos desprendemos, né? Então, óbvio. Com certeza. Bom, então paramos aqui na pergunta 438. Tudo bem? Vamos, então, fazer a nossa prece. Antes disso, quero lembrar aos irmãos que amanhã não, na quarta-feira, temos a nossa Rádio Rio de Janeiro. Desde já, agradecer a todos as colaborações que nos ajudaram a assistir às famílias, né? Nas suas cestas básicas, foi muito importante. E mais importante será daqui para frente. Por que, gente, que eu estou falando isso? O preço das coisas está aumentando muito. A inflação está aí, né, corroendo a nossa capacidade de compra. Então, mais do que nunca, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos para podermos manter essas bolsas. Tá? Então, já estou falando e trazendo, estimulando a corrente da fraternidade desde já, né, para que a gente possa, né, ao final do período, termos ainda condições para continuarmos auxiliando os nossos irmãos. Tá bom? Então, eu peço até desculpa por ser assim tão repetitivo, mas se nós não fizermos isso, normalmente a gente acaba esquecendo, é natural. Né? Então, eu preciso, né,
estimular a continuidade dessa corrente, né, de fraternidade, não só para as famílias, como também pela rádio. Lembra que nós falamos lá na campanha da rádio que isso teria que se transformar numa campanha permanente? Então, é isso. Né? O pouco que cada um de nós pudermos fazer pela nossa rádio, para ela vai representar muito, né? Porque realmente a rádio precisa muito da ajuda de todos nós. Tudo bem? Mas fica aí o nosso agradecimento do fundo do coração por toda a ajuda que os irmãos puderam nos dar e assim ainda poderão. Então, vamos fazer a nossa prece para agradecer mais o dia de hoje, né? Uma noite tão especial. Diga, Mauri. Ah, foto. Obrigada, Mauri. Vou tirar a foto aqui. Quem quiser pode abrir o vídeo, quem não quiser, fique tranquilo. Segunda página. Está tirada a foto. Obrigada, Mauri. Pessoal, deixa eu avisar mais uma coisa. A gente tem recebido solicitações de inclusão de novos companheiros no grupo de estudo. Eu não recuso ninguém, eu incluo todo mundo, né? Porque eu acho que é uma inspiração, uma motivação que as pessoas tiveram em participar do nosso grupo de estudo. Eu acho sempre muito louvável. Porém, nós estamos ficando com o grupo muito cheio, né? E de pessoas que efetivamente não estão comparecendo aqui aos grupos, aqui ao nosso grupo de estudo. O que eu gostaria de pedir? As pessoas que têm contato com aqueles que estimularam a estar conosco e que têm a possibilidade de fazer a pergunta, olha, você de fato quer fazer parte do grupo? Porque você não tem participado, alguns nunca apareceram. Às vezes é uma empolgação inicial e a coisa se arrefece. Então, é uma maneira de alertar o companheiro de que o grupo está funcionando, ou dele dizer, não, agora não estou com tempo, não gostaria, mudei meu plano de vida, para que a gente possa esvaziar um pouco, né, essa nossa caixa, porque daqui a pouco a gente pode atingir um número de teto, né? E aí outras pessoas que efetivamente querem entrar não vão poder entrar. Tá bom? Então, vamos tentar fazer essa higienização aqui e ficar exatamente as pessoas que, de fato, querem estar aqui estudando no grupo. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Flávia fazer a nossa prece. Flavinha, você faz a nossa prece, por favor? Senhor Jesus, finalizamos mais um dia de estudo. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de termos acesso a esse livro que tanto nos esclarece para nós que estamos nessa caminhada de autoconhecimento, de conhecimento da vida espiritual. Fique conosco, Senhor, sempre, nas segundas, nas terças, nas quartas, todos os dias, Senhor, nos dando força para colocarmos em prática tudo que a gente aprende aqui, na nossa vida, na vida com o próximo. Agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que derramas em nossas vidas. E vamos pedir, Senhor, mais uma vez, a sua misericórdia pelos nossos irmãos da Rússia e Ucrânia, que estão passando por momentos muito difíceis, Senhor, nesse momento, muito difíceis. A espiritualidade, com certeza, está lá também. E vamos orar, Senhor, para muito, pessoal, os nossos irmãos que estão vivendo esse momento tão difícil. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma boa noite de sono. Obrigado, Senhor, que assim seja.